Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Ferraz, professora de Geografia, e hoje nós vamos ter uma aula sobre localização do território brasileiro. Estamos iniciando um semestre do EJA e não tive tempo de me apresentar para alguns alunos. Então, para começar, eu gostaria de fazer essa apresentação. Sei que é um tempo curto e preciso de uma aula um pouquinho mais rápida também, para que seja uma aula um pouquinho mais dinâmica. E estou me apresentando porque alguns já me conhecem, outros não. Mas para facilitar, eu estou na escola já fazem 12 anos e sempre trabalhei com o EJA. E como nós estamos nesse período remoto, eu gostaria de dar boas-vindas aos alunos. Eu já sabia que tinha alunos no primeiro ano, porém eu só estava com as turmas do primeiro B, dos segundos anos e terceiros anos. E não tive como pegar o primeiro ano A, mas agora as turmas estão comigo. E então eu estou me apresentando a vocês, né, para que a gente possa ter um bom relacionamento neste momento que estamos aula à distância. Então, sempre que tiverem dúvidas, precisarem de ajuda, apoio, estou à disposição também. Espero que o conteúdo, a forma que eu trabalho, a maneira que eu estou colocando as aulas estejam fáceis para que vocês possam desempenhar também as atividades durante esse semestre. E sempre que precisar de alguma sugestão também, alguma dúvida, eu estou aberta também para que a gente possa melhorar sempre, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a aula anterior, gostaria de fazer um recapitulando. Na aula anterior, eu coloquei dois vídeos e um link também para um texto na internet. Eu falei um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Então, falando sobre esse primeiro momento de encontro com a chegada dos portugueses à América. Então, foi um primeiro momento de encontro onde os portugueses chegaram e encontraram os povos indígenas no território brasileiro. Depois nós tivemos os limites territoriais demarcados, onde tivemos o Tratado de Tordesilhas, dividindo o território da parte leste para os portugueses e a parte oeste para os espanhóis. E aí nós temos também a parte onde povoar ou perder, que seria o quê? Onde o rei de Portugal vê que se ele não coloca, né, as pessoas para povoar o território, ele poderia perder as terras para os espanhóis. Então ele coloca pessoas de suas confianças, que seriam os donatários, e divide a terra em capitanias hereditárias, que mais tarde depois dão origem a algumas cidades brasileiras. Então aí ele coloca pessoas de sua confiança e essas terras passariam de herança, né, de pai para filho, para poder povoar o território e assim, consecutivamente, ele habitaria o território e assim não perderia suas terras para os espanhóis. E aí nós temos também a expansão territorial, que vem pelos bandeirantes e jesuítas, explorando terras mais adentro do território, e aí uma exploração econômica também com a cana-de-açúcar, a exploração, né, dos minérios em Minas Gerais. Nós temos também a borracha no Amazonas e assim sucessivamente com outras questões que vocês viram no vídeo que eu postei para vocês. Aí hoje, falando do território brasileiro, nós vamos falar algumas características importantes, falando sobre extensão, a sua localização, que é importante a gente ver essas características principais do território brasileiro. Então, para começar, falando sobre sua extensão. A gente sabe que o Brasil é um território bem extenso e ele seria o quê? O quinto maior país mais extenso do mundo. Ele só perde para quem? Para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Mas quando a gente fala de extensão, para ter uma ideia, o Brasil tem 8.514.876 km². Mas falando de hemisfério, quando a gente fala de hemisfério, a gente fala sobre a linha do Equador, que divide em dois hemisférios, norte, acima da linha do Equador, e sul, abaixo da linha do Equador. Então, os países mais extensos do mundo se localizam acima da linha do Equador. E somente o Brasil, em extensão maior, né, entre os maiores, está abaixo da linha do Equador. Então, veja só que interessante, né? A Rússia em primeiro lugar, depois nós temos aí o Canadá, a China e os Estados Unidos em extensão. E o Brasil ocupa grande parte aí, né, que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, em extensão América do Sul.
Os hemisférios. Aí, como eu tinha falado um pouquinho, né? A maior parte do território brasileiro ele está no hemisfério sul. Então, a linha do Equador ele vai dividir a Terra em duas partes. Essas duas partes, que seria o quê? Metade de uma esfera. Uma esfera vai dar um hemisfério. Então, a parte que nós temos aí de um hemisfério são a linha divide, né, o Equador, hemisfério norte, que é acima da linha do Equador, e hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. E nós temos o meridiano de Greenwich, que divide também duas partes. Então, nós temos o lado oriental, que seria o lado leste, ou o lado ocidental, que é o lado oeste, onde está localizado o Brasil. Então, o que vai ter essa divisão? O Brasil ele vai estar localizado quase que totalmente no hemisfério sul. Por quê? Uma pequena parte dele se localiza ao norte da linha do Equador. Se a gente fosse falar em porcentagem, seria o quê? 97% do território brasileiro está no hemisfério sul e 3% no hemisfério norte. Outra questão, né? O Brasil está totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich. Então aí nós temos aí a localização do Brasil em hemisférios. Em relação às zonas térmicas, o Brasil tem a sua maior extensão localizada na zona tropical, que está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E aí nós temos a questão do Brasil, né, ter a sua influência do clima tropical. Então, a grande parte do território brasileiro está localizada no clima tropical, porque ele recebe a maior parte da radiação solar direta. Uma pequena porção do território que está situada abaixo, né, no caso do Trópico de Capricórnio. E aí nós temos as temperaturas mais baixas que é apresentado no clima tropical. Que seria o quê? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Agora, as demais partes do Brasil têm o clima com influência da zona tropical. A ilustração no mapa, né, dá para ver aí o quadradinho em verde, mostrando exatamente a localização do Brasil na zona em que se encontra. O Brasil e os continentes, né, como eu também falei, ele considerando a sua distribuição em terras emersas, que seriam as terras emersas? As terras que estão acima dos oceanos, né? Então, o continente, o Brasil está localizado no grupo de continentes da América. Então, a América, pela sua extensão, ele não é dividido. Por exemplo, América do Norte, Sul e Central. O continente americano é um só. Mas aí nós temos a subdivisão, que é a América do Norte, América Central e América do Sul. Além de ter uma extensa costa também, banhada, né, pelo Oceano Atlântico, o Brasil também tem uma grande extensão de fronteira terrestre. Ele se limita com quase todos os países da América do Sul. Somente dois países que não fazem fronteira com o Brasil, que seria o Chile, que está bem na costa do Oceano Pacífico, e o Equador também. Somente esses dois países não têm delimitação com o território brasileiro. Então, o Brasil ocupa grande área da América do Sul. Ele não faz fronteira apenas com o Chile e o Equador. Ele tem uma grande extensa fronteira com o Oceano Atlântico e uma fronteira terrestre também bem extensa. A questão do Brasil, né, pela sua extensão latitudinal e longitudinal. O Brasil, no caso da sua extensão, no sentido norte-sul, faz com que ele tenha aspectos do espaço, né, como diversos tipos de paisagem, elementos naturais, climas e vegetações diferenciados. Então, a gente vê a questão do sul do Brasil. Como ele está numa área de clima subtropical, lá as vegetações estão mais adaptadas a climas mais frios. Enquanto no norte do Brasil, nós temos vegetações adaptadas a climas mais quentes. Então, essa diversidade faz com que o Brasil tenha paisagens diferentes. O Brasil é um país grande, né, com diferentes paisagens, vegetações diferentes. A outra questão também do Brasil em relação ao longitudinal faz com que o Brasil seja abrangido por 4 fusos horários. Então, nós temos um fuso horário na parte costeira do oceano e mais 3 fusos horários na parte continental.
Aí eu coloquei também os pontos extremos do Brasil, que seriam os pontos mais esticados do território. No norte, nós temos a nascente do rio Ailã, em Roraima. No sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. No oeste, nós temos a nascente do rio Moá, no Acre. E no leste, nós temos a Ponta de Seixas, no Paraíba. Então, seriam os pontos mais extremos no sentido norte-sul e no sentido oeste-leste do território brasileiro, tá bom? Bom, quero agradecer pela sua participação. Eu vou deixar as atividades na parte das atividades do Cleso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tanto da aula como também das atividades que eu deixarei para vocês. Uma boa semana, fiquem com Deus, se cuidem e se precisar estou aqui, tá bom? Um beijo a todos.